Meu irmão me armou, me acusando de tráfico de drogas. Meus pais ficaram do lado dele, dizendo que ele não podia arriscar a carreira. Uma ficha não vai te prejudicar. Então, eu tomei uma vingança brutal. Meu irmão tentou me incriminar para se salvar, e meus pais me disseram para ser a pessoa maior e assumir a culpa, porque uma ficha não vai te prejudicar. Eles não tinham ideia do que eu ia fazer a seguir. Tenho 31 anos, sou técnico de torres de celular, aqueles caras que sobem aquelas torres de 400 toneladas que você vê nas rodovias. Bom salário, horários absurdos e uma regra de ferro: se você der positivo em um teste de drogas aleatório, está fora. Sem segunda chance, sem recurso, simplesmente fora. Olha, não estou dizendo que sou um santo, mas estou dizendo que, quando você trabalha em um emprego em que um teste sujo significa desemprego, rua e exclusão de toda a indústria, você tende a se manter impecável. A coisa mais perigosa em que já usei é pré-treino e, de vez em quando, um energético quando faço dupla jornada. Meu irmão tinha 27 anos, era formado em finanças, trabalhava como analista júnior e gastava a maior parte da energia fingindo que já era diretor executivo. Recentemente ficou noivo de uma garota que postava fotos de seus smoothies matinais como se estivesse curando câncer. Meus pais o tratavam como se ele tivesse inventado o dinheiro pessoalmente. Eu era o sobressalente, o esquisito que não queria cubículo. Fazia meu trabalho, mas era só trabalho manual, sabe? Tudo desmoronou numa quarta-feira de manhã, às 5 horas. Eu estava no pátio da empresa em Nebraska, carregando equipamentos de escalada em um caminhão da companhia. Estava checando mosquetões quando meu supervisor de área se aproximou. Valdez, ex-marinheiro, carregava a prancheta como se fosse uma arma. A expressão no rosto dele me disse tudo antes mesmo de abrir a boca. Preciso que vá para o trailer do escritório agora. Levantei-me. O que aconteceu? O departamento de compliance quer falar com você. Meu estômago caiu. O trailer tinha um telefone com viva voz sobre a mesa. Valdez fechou a porta. A voz no viva voz era de uma mulher, profissional corporativa. Bom dia. Aqui é do setor corporativo de segurança e compliance. Estou ligando a respeito de um relatório de incidente registrado através da nossa linha direta anônima de segurança na segunda-feira à noite, por volta das 22h34. Que incidente? Perguntei. O relatório alega observação de comportamento comprometido durante atividades de trabalho críticas para a segurança, fala arrastada, coordenação motora prejudicada, julgamento errático durante sua última escalada na torre. As palavras caíram como gelo. O quê? A política da empresa exige ação imediata para qualquer relatório de suspeita razoável envolvendo o uso de substâncias. Você será levado a um laboratório certificado em até 1 hora para um exame completo de drogas. Está sendo colocado em licença administrativa não remunerada até a liberação dos resultados. Eu não fumava, não usava comprimidos. O mais perto que cheguei de drogas foi ibuprofeno para ombros e joelhos. Mas nada disso importava. No meu mundo, a acusação era culpa até que um copo de plástico provasse o contrário. Ela continuou. Você permanecerá em licença não remunerada até os resultados do teste. Suas credenciais de acesso ao site serão suspensas. Um representante da empresa irá transportá-lo ao laboratório. Alguma pergunta? Sim. Quem fez o relatório? Houve uma breve pausa. Essa informação é confidencial para proteger a integridade do sistema de denúncias de segurança. É anônimo. Levamos todas as preocupações de segurança a sério, independentemente da fonte. Valdez falou. Trabalhamos juntos há 3 anos. Nunca vi nada parecido. A resposta dela foi calma. Agradecemos o feedback, mas política é política. A empresa trata relatórios da linha direta sobre funções críticas de segurança como suspeita razoável. Seu supervisor completou a checklist de documentação esta manhã. O maxilar de Valdez se fechou. Ele teve que preencher caixas em um formulário sabendo que era absurdo e enviar para a cadeia de comando mesmo assim. Ela finalizou e a ligação caiu. Valdez parecia que queria quebrar a parede com o punho. Isso é ridículo. Você está limpo? Ele assentiu. Então o teste vai te limpar. Apenas aguente.
30 minutos depois, um garoto apareceu vestindo o corta-vento da empresa. O garoto tinha uma prancheta e uma energia nervosa. Ele me levou até uma clínica de saúde ocupacional, numa viagem de 45 minutos, em completo silêncio. Eu fazia cálculos na cabeça. Eu estava em um projeto que pagava $68 por hora base, mais $110 por DM. Eu trabalhava 612S, 72 horas por semana. Com horas extras, estava ganhando cerca de $6.600 por semana antes dos impostos. Uma ligação anônima tinha acabado de me custar, no mínimo, uma semana de salário, talvez até minha posição nessa equipe. A clínica fez o procedimento padrão. A enfermeira me explicou todo o processo. Pedi cópias de tudo. Ela arqueou a sobrancelha, mas imprimiu mesmo assim. Selaram a amostra, etiquetaram e documentaram tudo. Resultados em 3 a 5 dias úteis, disse a enfermeira. O garoto me levou de volta ao motel onde a equipe estava hospedada. Não disse uma palavra. Apenas me deixou lá e foi embora. Eram 11h20. Eu estava oficialmente afastado até novo aviso. Sentei na cama do motel e peguei o telefone. 23 chamadas perdidas. 8 da minha mãe, 6 do meu pai e 9 do meu irmão. Mensagens de texto também. A maioria dizia: me liga de volta, precisamos conversar, você está bem? Mas uma se destacou, da minha mãe. Por favor, responda. Não é o que você pensa. Podemos explicar. Fitei a tela. Podemos explicar, o que significava que eles já sabiam o que tinha acontecido. O que eu sabia era o seguinte: na segunda-feira à noite, 2 dias antes do teste, meu irmão apareceu no meu apartamento sem avisar. Por volta das 21 horas, parecendo estressado. Ele queria pegar minha caminhonete emprestada. Só preciso levar umas coisas para o chá de panela dela, disse. Eu disse não. Minha caminhonete era uma Silverado 2018, e a caçamba tinha $15.000 em equipamentos de escalada. Eu nunca emprestava. Ele parecia magoado. Sério, sou seu irmão e é minha caminhonete. Aluga um UAU. Ele mudou de tática. Posso pelo menos ficar um pouco aqui? Ela está tendo um daqueles momentos. Preciso de espaço. Eu estava exausto. Tinha que sair às 4 horas da manhã. Tudo bem, vou dormir. Tranca a porta quando sair. Ele sentou no meu sofá, rolando o celular. Tomei banho e dormi. Quando saí para o trabalho às 3h45, ele já tinha ido embora. Porta trancada. Nenhum bilhete. Na hora, nem pensei muito nisso. Mas agora estava pensando seriamente, porque minha caminhonete tinha ficado no estacionamento destrancada, em um complexo fechado, sozinha com meu irmão por horas. Abri minhas mensagens e rolei para trás. 3 semanas atrás, ele havia me perguntado sobre meu calendário de testes de drogas. Com que frequência eles realmente testam você? É aleatório mesmo ou tem um cronograma? Eu disse: aleatório significa aleatório, idiota. Esse é o ponto. Ele riu, só querendo saber como eles controlam todo mundo. Agora, essa conversa parecia diferente. Fitei o telefone e a raiva começou a crescer. Meu celular vibrou. Minha mãe de novo. Atendi. Ela já estava chorando. Querido, você está bem? Nós soubemos do que aconteceu. Como você ficou sabendo? Seu irmão nos contou. Ele está muito preocupado com você. Claro que estava. Mãe, estou bem. Não fiz nada. Nós sabemos, querido. Sabemos que você não fez. Só queremos ajudar. Ajudar com o quê? Houve uma pausa mais longa. Venha jantar hoje à noite. Precisamos conversar sobre isso em família. Ela desligou antes que eu pudesse discutir. Meus pais moravam em um daqueles subúrbios padronizados. Tudo bege. Manutenção do jardim obrigatória pelo HOA. O BMW do meu irmão estava na garagem. O Lexus do meu pai também. Entrei. Ninguém disse oi.
Minha mãe estava na cozinha, limpando os balcões já limpos, nervosa. Meu pai estava na mesa de jantar, com um bloco de notas amarelo e óculos de leitura, camisa polo e calças. Modo solucionador de problemas. Meu irmão estava no sofá, curvado sobre o celular, sem fazer contato visual. Fiquei parado na porta. Certo, vamos ouvir. Meu pai olhou para cima. Sente-se. Estou bem em pé. Ele me lançou aquele olhar. É sério. Sente-se. Puxei uma cadeira. Cruzei os braços. Era sábado. Minha mãe se virou. Os olhos vermelhos. Vestia um avental, mesmo sem comida sendo preparada. Querido, começou, com a voz trêmula, precisamos discutir o que aconteceu. Você quer dizer a parte em que me tiraram do canteiro de obras e me obrigaram a fazer um teste de drogas porque alguém fez um relatório falso? Essa parte. Meu pai entrou na conversa. Sabemos que você está chateado. Não estou chateado, pai. Estou desempregado sem salário. Há uma diferença. Você está afastado até os resultados. Isso não é estar desempregado. É a mesma coisa quando você não recebe salário. Ele dispensou isso com um gesto. O teste vai te limpar. Não é disso que estamos preocupados. Então do que vocês estão preocupados? Um silêncio pesado. Minha mãe se sentou à minha frente, entrelaçando as mãos. Estamos preocupados com seu irmão. Eu dei uma risada. Não uma risada divertida. Claro que estão. Meu pai se inclinou para a frente. Ele cometeu um erro. Um erro sério, mas que pode ser consertado se lidarmos com isso corretamente. Que erro? Mais silêncio. Minha mãe olhou para meu pai. Meu pai olhou para meu irmão. Finalmente, minha mãe falou, quase sussurrando. Ele estava guardando algo para um amigo. Entrou em pânico. Precisava de um lugar onde a polícia não procuraria se as coisas dessem errado. As palavras caíram pesadas, então ele colocou no meu carro. Ninguém negou. Me encostei na cadeira. Deixe-me ver se entendi direito. Ele tinha drogas. Estava preocupado em ser pego. Decidiu que o lugar mais seguro para escondê-las era no meu carro. O carro que eu uso para trabalhar. O carro que passa por pontos de fiscalização de instalações federais. O carro que faz parte de uma carreira com testes aleatórios obrigatórios de drogas. E então ele ligou para denunciar, provavelmente esperando que eu fosse revistado ou que a empresa enviasse segurança para checar meu veículo. Minha mãe começou a chorar. Ele não pensou. Não é brincadeira. Ele não pensou direito. A voz do meu pai ficou afiada. Cuidado com o tom. Ou o quê? Vai me incriminar ainda mais? Ninguém te incriminou, disse meu pai. Olhei diretamente para meu irmão. Foi você quem fez a ligação? Ele não respondeu. Foi você quem registrou o relatório na empresa? Ele finalmente levantou o olhar. Os olhos estavam marejados. Eu não pensei que eles realmente testariam você, disse, com a voz quebrando. Achei que ia só para algum sistema e desaparecer. Você pensou errado. Minha mãe estendeu a mão sobre a mesa. Eu recuei. Ele cometeu um erro, disse ela. Um erro terrível. Mas ele é seu irmão. Ele tentou me incriminar, rebati. Meu pai balançou a cabeça. Se a investigação continuar, se começarem a fazer perguntas sobre a origem dessa denúncia, pode chegar até ele. Ele tem uma carreira. Está noivo. Tem um futuro que não pode ter complicações. E eu não tenho. Meu pai não hesitou. Seu trabalho é físico. Você vai encontrar outra torre para escalar. Ele está construindo uma carreira profissional. Está em finanças. Uma marca no histórico dele e tudo pelo que ele trabalhou desaparece. Minha mãe entrou na conversa. Os pais dele são de família tradicional. Tem padrões. Se isso vier à tona antes do casamento, vão retirar o apoio deles. Coassinamos o apartamento dele. Se ele perder o emprego, perdemos a propriedade.
Eles não estavam apenas protegendo meu irmão. Estavam protegendo o investimento deles. Então, o que vocês estão me pedindo? Meu pai tirou os óculos de leitura e esfregou os olhos. Estamos pedindo que você assuma a responsabilidade. Eu dei uma risada. Responsabilidade por quê? Eu não fiz nada. Nós sabemos disso. Mas se você disser que fez, se contar para a empresa que as drogas eram suas e que foi um problema pessoal, então isso termina. A empresa processa como uma violação de política, você muda de função e ele fica limpo. Quer que eu confesse um crime que não cometi? Não é crime se não houver processo legal, disse meu pai. É apenas uma questão trabalhista. Minha mãe estava soluçando. Não estamos pedindo que você vá para a prisão. Apenas diga à empresa que foi um engano. Assuma o impacto no trabalho. Aí seguimos todos em frente. E ele fica limpo. Ele recebe uma segunda chance. Corrigindo, disse meu pai. Levantei-me. A cadeira arrastou alto no chão. Não. Minha mãe piscou. O quê? Não, não vou fazer isso. Meu pai também se levantou. Você está sendo egoísta. Egoísta? Sou eu quem foi armado. Você é irmão dele. E ele tentou me incriminar. Meu irmão finalmente falou, com voz baixa. Por que você está agindo assim? Eu disse, desculpe. Me virei para ele. Ele não estava arrependido. Estava com medo. Você está arrependido por ter sido pego. Não está arrependido por ter feito. Minha mãe se levantou. Chega, vocês dois, olhou para mim. Por favor, disse, com a voz quebrada, só faça isso por nós, pelo seu irmão. Seja a pessoa maior. A pessoa maior. Você sempre foi o resiliente, o que enfrenta as coisas. Ele precisa de você. Ele precisa enfrentar as consequências. A voz do meu pai baixou. Se você não ajudá-lo, teremos que encontrar outra solução. Boa sorte com isso. Me virei para sair. Minha mãe segurou meu braço. Para onde você vai? Para qualquer lugar, menos aqui. Ainda não terminamos de conversar. Me soltei. Terminamos sim. A voz do meu irmão me seguiu. Você realmente vai deixar eles arruinarem minha vida? Parei na porta e me virei. Não estou deixando ninguém fazer nada. Você arruinou sua própria vida. Eu só me recuso a assumir a culpa por isso. A voz do meu pai ficou afiada. Se você sair por essa porta, estará por conta própria. Parei, com a mão na maçaneta. Sempre estive por conta própria, pai. Você só não percebeu porque eu nunca pedi nada a você. Saí. Atrás de mim, minha mãe começou a gritar de desespero. Meu pai falava algo sobre teimosia e ingratidão. Meu irmão chorava, perguntando o que ele deveria fazer agora. Eu não tinha resposta para ele. Esse era o problema dele. A primeira coisa que fiz depois de sair daquela emboscada familiar foi ligar para um advogado, não para o RH, nem para um amigo, um advogado criminalista. Achei um rápido pelo Google. A caixa postal dizia que ele lidava com casos de drogas e acusações falsas. Bingo! Deixei uma mensagem. Ele retornou 20 minutos depois. Já contratou os meus serviços? Ainda não oficialmente. Então vamos manter a conversa geral até você assinar os papéis. O que aconteceu? Então eu expliquei tudo, o teste falhou, meu irmão aparecendo na segunda noite com sua história esfarrapada, a reunião da família em que todos se juntaram contra mim, todo aquele papo de assuma a culpa pelo seu irmão. Ele não interrompeu uma vez sequer. Quando terminei, silêncio total por uns 3 segundos. Certo. Se você quiser que eu entre nisso, assine o contrato de honorários que vou enviar hoje à noite. Até lá, faça o seguinte, não fale com sua família. Não dirija essa caminhonete. Faça captura de tela de tudo que eles enviarem. E quando a polícia aparecer, não se, diga uma frase, quero meu advogado presente. Não diga, acho que preciso de um advogado. Não diga, talvez eu devesse ligar para alguém. Essas palavras exatas.
Depois, calhe a boca e me ligue. Entendi. Bom. Assine o contrato. Estamos nos antecipando a isso antes que seu irmão idiota piore tudo. Assinei 1 hora depois. $2.500 só para começar. Mas, honestamente, foi o melhor dinheiro que já gastei, porque na quarta-feira à noite, na mesma noite da reunião familiar, alguém bateu na porta do meu quarto de motel. Olhei pelo olho mágico, 2 policiais uniformizados. Um deles com a mão próxima ao cinto, como se esperasse problemas. Ah, você só pode estar brincando comigo. Abri a porta pela metade e saí, fechando atrás de mim. Boa noite. O mais velho falou primeiro. Cara corpulento, final dos 40, bigode que gritava, meu auge foi no futebol americano do colégio. Qual seu nome? Recebemos uma denúncia de que você estava mantendo substâncias controladas em uma Silverado branca. Caminhonete de trabalho registrada em uma empresa de telecomunicações. Podemos fazer algumas perguntas? Quero meu advogado presente para qualquer questionamento. As sobrancelhas do policial mais velho se levantaram. O parceiro, mais jovem, aparência limpa, se mexeu como se eu tivesse falado em outra língua. Você não está preso, disse o mais velho, agora com voz amigável. Só estamos investigando uma denúncia. Fiquei parado, sem dizer nada. Olha, o mais velho tentou de novo. Se você não tem nada a esconder, isso vai levar 2 minutos. Só queremos ter certeza de que está tudo certo aqui. Ainda nada de mim. O policial mais jovem entrou na conversa. Entendemos que você dirige uma caminhonete de trabalho. Aquela Silverado branca ali no estacionamento? Não respondi. Podemos dar uma olhada rápida na sua caminhonete? Ele perguntou como se estivesse pedindo emprestado um isqueiro. Não. O policial mais velho inclinou a cabeça. Não? Não podemos olhar. Ou você não se importa? Eu não consinto nenhuma busca. O policial mais jovem lançou um olhar para o mais velho. O maxilar dele se apertou. Senhor, se você não está envolvido em nada ilegal, não há razão para recusar. Não vou responder perguntas sem meu advogado. O policial mais velho soltou um longo suspiro pelo nariz, irritado. Bom. Certo, não saia da área. Ele se corrigiu. Agradeceríamos se você ficasse disponível caso precisemos dar seguimento. Estou sendo detido? Não. Beleza. Vou voltar para dentro então. Abri a porta, entrei, fechei e tranquei. Fiquei ali, encostado na porta, coração batendo como se tivesse corrido uma maratona. Tentei lembrar os números dos distintivos, mas estava muito focado em manter a voz firme e não dizer algo errado. Consegui ver a plaqueta do mais velho, mas a luz da varanda era péssima. Não importava. Eu tinha a hora, a descrição, o que disseram. Podia ouvir eles lá fora conversando. Não dava para entender as palavras, mas o clima era definitivamente de irritação. Cerca de 1 minuto depois, passos se afastando. Peguei o celular e liguei para meu advogado. Tocou 4 vezes. Já chegaram? Sim, 2 uniformes. Disseram que receberam uma denúncia sobre atividade de drogas. Pediram para revistar minha caminhonete. Eu disse não. Disse que queria meu advogado presente. Eles saíram. Perfeito. Você fez tudo exatamente certo. Disseram quem os denunciou? Não, mas nós 2 sabemos que foi seu irmão. Provavelmente. Não importa. O que importa é que você não deu nada a eles. Sem consentimento, sem declarações, sem explicações. Eles ou voltam com um mandado ou não voltam. Se voltarem, lidamos com isso na hora. E agora? Igual antes. Não fale com sua família. Não dirija essa caminhonete. Documente tudo. Vou te enviar um formulário. Anote tudo o que aconteceu, hora, nomes, números de distintivo se conseguir, exatamente o que eles disseram, exatamente o que você disse. Me envie por e-mail hoje à noite. Certo. E escute, seu irmão acabou de transformar essa bagunça familiar em uma tentativa de enquadramento criminal. Isso é uma grande escalada.
Ele está em pânico, e pessoas desesperadas fazem coisas muito estúpidas. Vamos nos antecipar, mas você precisa ficar atento. Nada de heroísmos, nada de confrontos. Apenas siga minhas instruções. Pode deixar. Bom. Me envie esse relatório. Te ligo amanhã. Clique. Sentei na cama e comecei a digitar. Hora, 20h47. 2 uniformes, um mais velho, um mais jovem. O que eles disseram, o que eu disse, tudo. Terminei e enviei por e-mail. Contato policial quarta-feira, 20h47. Depois fiquei ali, no escuro, com o celular na mão. Meu irmão não estava mais apenas tentando se salvar. Ele estava tentando me queimar. E foi descuidado. Chamou a polícia antes de ter sua história alinhada. Deu apenas o suficiente para enviar os uniformes, mas não o suficiente para o mandado. Descuidado e estratégico. A pior combinação. Mas ele não contava com uma coisa: eu não entrei em pânico. Não deixei eles entrarem. Não expliquei nada. Não entreguei nada. Fiz exatamente o que meu advogado me disse. E agora eu tinha documentação. Um rastro de provas. Um advogado criminalista já 10 passos à frente. Meu irmão queria brincar desse jogo. Tudo bem. Mas não estávamos mais jogando nos termos dele. Na terça-feira de manhã, os resultados do laboratório da minha empresa chegaram. O RH ligou. Mesma mulher de antes. Seus resultados de teste são negativos em todos os painéis. Você está liberado para retorno imediato ao trabalho. Quando é a próxima rotação? A equipe do Valdez tem um site em Montana começando segunda-feira. Você está de volta à lista. E o relatório? Foi classificado como infundado. Nenhuma ação disciplinar no seu registro. Ela fez uma pausa. Também sou obrigada a informar que retaliação contra qualquer pessoa que registre um relatório de segurança, mesmo que infundado, é uma violação da política da empresa e motivo para rescisão imediata. Lá estava. A CIA legal. Entendido. Não planejava retaliação. Planejava documentação. Grande diferença. Suas credenciais serão reativadas até o final do expediente de quinta-feira. Você terá acesso total até segunda de manhã. Obrigado. Ela desligou. Crise encerrada. Quase totalmente. Fiquei sentado por uns 10 minutos, encarando o telefone. Teste limpo. Trabalho garantido. Registro limpo. Meu irmão tentou me destruir e falhou, mas ainda estava solto por aí, ainda traficando. Ainda usando minha caminhonete como esconderijo, pelo que eu sabia. Peguei o número da polícia local para casos não emergenciais. Apertei ligar. Departamento de Polícia. Em que posso ajudar? Preciso denunciar posse de drogas. Tenho informações específicas sobre alguém que pode estar transportando substâncias controladas. Certo. Qual é o seu nome? Informei. E um número para retorno? Este mesmo. Quem você está denunciando? Meu irmão. O que faz você acreditar que ele possui substâncias controladas? Ele admitiu para mim que vinha escondendo drogas no meu veículo sem o meu conhecimento. Também admitiu que fez uma denúncia anônima ao meu empregador para que eu fosse submetido a um teste de drogas quando a situação apertou para ele. Do outro lado da linha, ouvi o som de digitação. Você sabe o que ele dirige? Um Audi A4 prata. Tenho o número da placa. Pode informar a placa? Eu disse. Ela pediu para repetir. Você sabe onde ele está agora? Não estou com ele. Estou no meu apartamento. Mas normalmente ele sai do condomínio nesse horário e vai para o escritório no centro. A Rota 7 é o caminho que ele costuma usar. Você já viu drogas no carro dele ou com ele? Não. Estou me baseando no que ele me contou. Estou ligando porque ele tentou jogar isso em cima de mim e quero que isso fique documentado. Certo. Um policial vai dar andamento. Se precisarmos de um depoimento formal, alguém entrará em contato.
Fique disponível neste número. Tudo bem. Ela desligou. Eu não sabia se aquilo daria em algo ou se simplesmente seria jogado em algum buraco negro burocrático. 2 horas depois, meu telefone tocou. Número desconhecido. Aqui é o policial Martinez, do departamento de polícia. Estou falando com a pessoa que ligou a respeito do irmão? Sim. Certo. Localizarmos um Audi prata compatível com a placa que você forneceu. Realizamos uma abordagem próximo à saída do centro após observarmos uma infração de trânsito. Meu estômago se contraiu. Durante o contato, o motorista apresentou sinais compatíveis com comprometimento. Solicitamos uma unidade K9. O cão indicou a presença de substâncias no veículo. Não disse nada. Não confiava na minha própria voz. Encontramos substâncias controladas suspeitas no interior do veículo, junto com itens compatíveis com tráfico. Ele foi preso e encaminhado para registro. Entendi. Devido aos sinais de comprometimento, também solicitamos coleta de sangue como parte do processo de DUI por drogas. Você pode ser contatado por um promotor ou por um policial para prestar depoimento, já que suas informações ajudaram a iniciar a abordagem. Certo. Mais uma coisa, não deixe ninguém pressionar você a mudar sua versão ou a não cooperar. Se isso acontecer, documente e nos ligue. Entendido. Agradecemos a ligação. Desligamos. Fiquei sentado no sofá, encarando nada. A raiva que eu vinha segurando finalmente rompeu, não explosiva, mas fria, silenciosa. Abri um refrigerante, sentei na varanda e observei o sol se pôr. Por volta das 20 horas, meu celular começou a vibrar sem parar. Virei o telefone com a tela para baixo e deixei no balcão. 20 minutos depois, alguém começou a bater forte na porta do meu apartamento. Olhei pelo olho mágico, os dois. Mãe e pai. O rosto da minha mãe estava vermelho e manchado. Meu pai parecia prestes a arrebentar a porta. Abri. Meu pai passou por mim e entrou no apartamento antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. Minha mãe veio atrás, já chorando. O que diabos você fez? A voz do meu pai tremia. Raiva ou pânico, não dava para saber. Denunciei um crime. Você chamou a polícia para o seu próprio irmão? Chamei a polícia para alguém que tentou me incriminar por posse de drogas. Ele só acontece de ser meu irmão. Minha mãe segurou meu braço. Estão dizendo que ele tinha substâncias controladas no carro. Estão dizendo que ele é traficante. Isso é loucura. Tem que haver um engano. Não há engano. Ele me contou tudo. Está traficando há meses. Meu pai deu um passo à frente. Você precisa consertar isso. Não. Diga que era seu. Diga que pediu para ele guardar. Diga qualquer coisa. Eu encarei ele. Você quer que eu confesse um crime federal que não cometi? Nós assinamos como fiadores do condomínio dele. Se ele for condenado, perdemos tudo. Isso não é problema meu. A voz da minha mãe ficou aguda, desesperada. Por favor. Por favor, meu filho, você não entende o que isso significa. Eles estão dizendo que a fiança pode chegar a $75.000. Precisaríamos de $7.500 só para tirá-lo da cadeia. Não temos esse tipo de dinheiro, Liquid. Precisamos que você nos ajude. Não vou pagar a fiança dele. Ele é seu irmão. Ele tentou destruir minha carreira. O rosto do meu pai ficou vermelho. Você acha que é melhor do que ele? Acho que não traficar drogas me torna mais esperto. Sim, nós te criamos melhor que isso. Vocês me criaram para cobrir pessoas que me prejudicam, porque eu perdi essa lição. Minha mãe agora chorava de forma intensa. Vamos perder o apartamento. Vamos perder tudo. Vocês não entendem. Colocamos nossa aposentadoria nesse pagamento inicial. Se ele não puder pagar, o banco toma. Estamos arruinados. Então você fez um mau investimento. Meu pai segurou meu ombro com força. Você vai ajudá-lo. Eu empurrei a mão dele. Sai. Não vamos sair até.
Sai do meu apartamento. Minha mãe tentou mais uma vez. Pelo menos fale com a polícia. Diga que ele cometeu um erro. Eu estou dizendo a verdade. A voz do meu pai baixou. Se você testemunhar contra ele, estará morto para nós. Bom. Facilita as coisas. Ele me olhou como se nunca tivesse me visto antes. Então se virou e saiu. Minha mãe ficou parada por mais alguns segundos. A maquiagem escorrendo pelo rosto, me olhando como se eu tivesse acabado de matar alguém. Eu nem sei mais quem você é, sussurrou. Sou o cara que não assume a culpa pelas besteiras dos outros. É quem eu sou. Ela foi embora. Fechei a porta, tranquei, coloquei a corrente, só me senti exausto. Nas 3 semanas seguintes, cortei sistematicamente todos os vínculos financeiros que tinha com meus pais. Tirei-os do meu plano de celular. Eles estavam no meu plano familiar há 3 anos. Eu vinha pagando $160 por mês sem pensar. Parei de pagar pelo sistema de segurança da casa deles, $65 por mês nos últimos 2 anos. Cancelei os serviços de streaming que eles usavam. Tudo cortado. A conta de luz da casa deles, que de alguma forma estava em meu nome há 3 anos quando eles precisaram de ajuda temporária, eu liguei para a companhia e transferi de volta para eles. Não anunciei nada disso. Eu apenas parei. Então fui contatado pelo escritório do promotor. O caso do meu irmão estava avançando. Precisavam que eu testemunhasse sobre a linha do tempo, o acesso ao meu carro, a reunião familiar em que pediram que eu confessasse. Encontrei-me com o promotor assistente, disse a verdade, forneci minha documentação, capturas de tela, anotações contemporâneas que fiz imediatamente após a reunião familiar, os resultados independentes dos testes, os registros de ligação mostrando quando eu denunciei. O advogado de defesa do meu irmão tentou me pintar como alguém vingativo, com rancor contra o irmão mais novo bem-sucedido. O promotor encerrou isso imediatamente, apontando os testes de drogas, a linha do tempo e as evidências físicas da abordagem de trânsito. O advogado tentou outro ângulo durante minha declaração. Não é verdade que você se recusou a ajudar seu irmão quando ele cometeu um erro? Recusei-me a confessar um crime que não cometi. Isso é diferente. Mas você sabia que ele estava com dificuldades. Eu sabia que ele estava traficando drogas e tentando me incriminar por isso. Sim. O advogado não tinha resposta. 6 semanas depois, meu irmão aceitou um acordo, evitou prisão real, mas pegou um crime grave, liberdade condicional e um tipo de registro que gruda como chiclete na bota. A noiva dele o deixou no dia em que ele foi preso. Pelo que soube, ela já estava noiva de algum banqueiro de investimentos em Chicago. Alguém sem antecedentes criminais. Meus pais perderam o apartamento. Sem a renda dele, não conseguiram pagar o financiamento que coassinaram. O banco retomou o imóvel. Eles tiveram que pegar uma segunda hipoteca na própria casa para cobrir os custos legais dele. 3 meses após a sentença do meu irmão, recebi uma mensagem de um número que não conhecia. Desconhecido. Aqui é sua mãe. Tive que comprar um celular novo porque não podíamos mais pagar o plano. Por favor, me ligue. Precisamos conversar. Não respondi. Ela ligou desse número. Não atendi. Ela deixou uma mensagem de voz. Eu apaguei sem ouvir. 2 semanas depois, minha tia ligou. A mesma tia que tinha me dito que eu fizera a coisa certa. Seus pais estão em apuros, ela disse. Apuro sério. Ok. Estão atrasados com a hipoteca. As parcelas da segunda hipoteca estão sufocando eles. Seu pai está falando em declarar falência. Que pena. Eles precisam de ajuda. Eles precisavam de ajuda 3 meses atrás. Escolheram meu irmão. Minha tia suspirou. Eu sei que o que eles fizeram foi errado. Eles não só erraram. Eles me pediram para confessar um crime grave para proteger o investimento deles. Eu sei. E eu disse a eles que estavam fora de si. Mas ainda são seus pais. Geneticamente, sim. Houve uma longa pausa. Sua mãe tem feito turnos extras no hospital. Ela tem 62 anos.
Mal consegue ficar em pé depois de um plantão inteiro. Então ela devia ter pensado nisso antes de me pedir para destruir minha carreira. Eu entendo. De verdade. Só queria que você soubesse como as coisas estão. Agradeço a atualização. Desligamos. 4 meses depois disso, todos eles apareceram no meu apartamento. Não separadamente. Juntos. Como se tivesse sido planejado. Eu estava em casa, em um raro fim de semana de folga, quando o interfone do portão tocou. Segurança. Você tem visitas. Seus pais e seu irmão. Quase pedi para a segurança mandá-los embora. Mas então pensei melhor. Eles tinham dirigido até ali. Coordenaram horários. Isso ia ser interessante. Pode liberar. 5 minutos depois, bateram à minha porta. Eu abri. Os 3 estavam ali. Minha mãe, meu pai, meu irmão. Minha mãe parecia ter envelhecido 10 anos. O Lexus do meu pai tinha sumido. Eles tinham chegado em um Honda Civic velho, de uns 15 anos, todo acabado. Meu irmão parecia magro, vazio, como alguém que passou 6 meses em liberdade condicional descobrindo que ninguém contrata um criminoso condenado. Podemos entrar? Perguntou minha mãe, com a voz já trêmula. Dei passagem. Eles entraram. Ninguém se sentou. Aquilo não era uma visita social. Meu pai pigarreou. Viemos pedir desculpas. Me encostei no balcão da cozinha, cruzei os braços. Certo. Peçam desculpas. Minha mãe começou a chorar imediatamente. Nós sentimos muito. O que pedimos para você fazer foi errado. Nós estávamos com medo. Não estávamos pensando direito. Vocês estavam pensando direito sim. Sabiam exatamente o que estavam me pedindo. Meu pai entrou no meio. Cometemos um erro. Um erro terrível. Mas somos sua família. Estamos pedindo que você nos perdoe. Perdoar pelo quê? Por tentar destruir minha carreira? Por me pedir para confessar um crime? Qual parte exatamente? Meu irmão falou pela primeira vez. Eu sei que errei. Sei que o que fiz foi imperdoável. Mas eu passei pelo inferno. Tive tempo para pensar em tudo. Eu sou diferente agora. Você é diferente porque foi pego. O rosto dele se desfez. Isso não é justo. Você vive usando essa palavra. Nada nessa situação é justo. Minha mãe deu um passo à frente, tentando segurar meu braço. Eu recuei. Por favor, ela disse. Precisamos da sua ajuda. Vamos perder a casa. O banco está ameaçando tomar o imóvel. O fundo de aposentadoria do seu pai acabou. Usamos tudo nos custos legais dele e nas parcelas do apartamento. Parece que vocês fizeram investimentos ruins. O maxilar do meu pai se contraiu. Isso não é brincadeira. Você está certo. Não é. São consequências. Somos seus pais. Nós te criamos. Te alimentamos. Te demos um teto por 18 anos. E desde então eu estive por conta própria. Nunca pedi um centavo a vocês. Minha mãe agora soluçava. Não temos mais ninguém a quem recorrer. O banco não quer negociar. Precisamos de cerca de $47.000 para evitar a execução. Vamos perder tudo. Vocês já perderam tudo. Só ainda não aceitaram. Meu irmão se aproximou. Eu te pago de volta. Juro. Quando eu me reerguer. Você é um criminoso condenado, sem emprego. Você não vai se reerguer. Vou achar alguma coisa. Você vai achar trabalho de salário mínimo, se tiver sorte. E mesmo isso vai ser difícil com uma condenação por drogas. A voz do meu pai ficou fria. Então é isso? Você vai só assistir a gente perder nossa casa? Eu estou vivendo minha vida. Vocês que apareceram aqui. Minha mãe segurou minha mão antes que eu pudesse puxar. Por favor. Eu estou implorando.
Assinamos papéis. Colocamos tudo por escrito. Pagamos com juros. Vocês não conseguem pagar juros. Não conseguem pagar nem o principal. Vocês estão quebrados. Ela se sentou ali mesmo no chão, desabando, chorando. Olhei para ela, depois para meu pai, que encarava a parede, depois para meu irmão, que parecia querer desaparecer. Levanta, mãe. Ela não se mexeu. Levanta. Ela se levantou devagar, limpando o rosto com as mãos. Fui até minha mesa, peguei meu talão de cheques. Se tentassem distorcer isso depois, eu queria algo por escrito que não pudessem manipular. Escrevi um cheque, coloquei a ajuda familiar no campo de descrição e tirei uma foto com o celular antes mesmo de destacá-lo. Entreguei para minha mãe. Ela olhou. O rosto ficou branco. $1. Essa é a minha contribuição para a situação de vocês. $1. Porque vocês estão certos, vocês me criaram por 18 anos. Então aqui está $1 pelo transtorno. Agora podem dizer que eu ajudei. O rosto do meu pai ficou vermelho. Seu. Não. Você não tem direito de ficar com raiva. Vocês vieram aqui implorar, e eu dei o que achei que vocês mereciam. $1. Esse é o valor que eu dou para pessoas que tentaram destruir minha vida para salvar um investimento. Minha mãe encarava o cheque como se ele pudesse mudar se olhasse tempo suficiente. A voz do meu irmão saiu baixa. Nós dirigimos 4 horas para chegar aqui. Então vocês desperdiçaram 8 horas de viagem. Meu pai deu um passo à frente. Sabe de uma coisa? Não precisamos do seu dinheiro. Vamos dar um jeito sozinhos. Não vão. Vocês passaram anos surfando no suposto sucesso dele. Assinaram o apartamento porque queriam se gabar. Pagaram os advogados porque estavam protegendo a própria reputação. Vocês não vieram aqui pedir ajuda. Vieram porque finalmente perceberam que ninguém mais vai salvar vocês. Minha mãe amassou o cheque e jogou em mim. Ele bateu no meu peito e caiu no chão. Espero que você esteja feliz, ela disse, com a voz quebrada. Espero que se sinta bem vendo sua família sofrer. Eu durmo muito bem, na verdade. 8 horas inteiras. Sem culpa, sem estresse. Nós sentimos muito. Ela gritou, quantas vezes precisamos dizer isso? Você não está arrependido pelo que fez. Você está arrependido por não ter dado certo. Há uma diferença. Meu irmão se dirigiu à porta. Isso foi um erro. Não deveríamos ter vindo. Finalmente, algo em que concordamos. Meu pai o seguiu, parou na porta e se virou para mim. Quando perdermos a casa, quando sua mãe e eu estivermos vivendo em algum apartamento, mal pagando aluguel, a culpa será sua. Não, pai. A culpa é de vocês. Vocês fizeram as escolhas. Eu só não vou pagar por elas. Você vai se arrepender disso. A única coisa de que me arrependo é de não ter cortado vocês antes. Ele saiu. Meu irmão seguiu atrás. Minha mãe ficou parada por mais um momento, me olhando como se eu fosse um estranho. Eu nem te reconheço mais, ela disse. Que bom. A pessoa que vocês conheciam era o plano B de vocês. Eu não sou mais essa pessoa. Ela saiu. Fechei a porta atrás deles. Peguei o cheque amassado do chão. Alisei, tirei uma foto e salvei no celular, na pasta de comprovantes. 1 hora depois, meu telefone vibrou. Mensagem do novo número da minha mãe. Mãe, você está cometendo um grande erro. Somos família. Família ajuda família. Digitei uma frase de volta. Família não incrimina família por crimes graves. Bloqueei o número. Depois bloqueei o do meu pai. Depois bloqueei o do meu irmão. 3 meses depois, minha tia ligou de novo. Eles perderam a casa, disse. Estão se mudando para um apartamento de 2 quartos em uma região mais barata. Sua mãe está trabalhando em tempo integral no hospital. Seu pai está fazendo trabalhos temporários onde consegue. Ok. Achei que você deveria saber. Obrigada pela atualização.
Desligamos. Meu irmão tentou me adicionar nas redes sociais com uma nova conta. Eu bloqueei. Eventualmente, eles todos pararam de tentar. Se você gostou dessa história, por favor, clique no botão de se inscrever. Isso realmente ajuda o canal e nos permite trazer mais histórias, melhores e mais completas. Obrigado.